Desde quando Natan chegou aqui na cidade de Vitória, fizemos amizade. Uma amizade muito bonita. E uma das razões de ter nascido essa amizade é que tanto ele quanto eu somos apaixonados por livros, coisas antigas. E ele, por conta disso, abriu um sebo, onde além de livros antigos e raros, ele vendia também alguns discos, principalmente aqueles long plays, compactos, aqueles discos de vinil. Ele sempre foi muito solícito. Olhos verdes brilhantes atrás dos óculos, estava sempre de bem com a vida, sempre de bom humor, e sempre pronto para um cafezinho e conversar sobre algum livro que tínhamos lido ou que ele recebeu. O sebo ficava na parte da frente da casa. Na parte de trás havia um quintal enorme, um quintal grande mesmo, e com tanta planta morta, abandonado, mas eu ainda não tinha intimidade suficiente para perguntar a ele o porquê dele não cuidar daquele quintal. Afinal, é o quintal dele, da casa dele. Eu não tinha nada a ver com isso. Minha rotina passou a ser a mesma. Eu saía às 17 horas do trabalho e, antes de ir para minha casa, eu ia direto para a casa de Natan. Ali, no sebo, ler um livro, ouvir um disco, tomar um café. E às vezes ficava até para o jantar. Até para o jantar, que era sempre uma sopa rala de legumes. Com o tempo, uma coisa foi me chamando a atenção. Muitas vezes que eu chegava no sebo, que sempre permanecia com a porta aberta, Natan não estava ali. Ele estava debruçado na janela dos fundos, olhando o quintal e aquele emaranhado de árvores secas, plantas mortas. Um quintal, em outras palavras, morto. E ele demorava para perceber que tinha alguém ali, que naquele caso era eu. Natan, ei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele demorava, parecia que estava em outro planeta. Oi, tudo bem? Esse quintal me intriga, viu? Eu sinto que nesse quintal tem um mistério, mas eu vou descobrir. Eu sinto que esse quintal, sinceramente, é meio assombrado. Que assombrado o quê, Natan? Que mistério que tem esse quintal? Esse quintal está precisando de uma boa limpeza. Está precisando de um cuidado, sabe? Então demos risada e ficou por isso mesmo. E até perguntei, e por que você não cuida desse quintal? Já tentei cuidar várias vezes. Já tentei fazer muitas coisas. Mas a impressão que me dá é sempre esta, que o quintal permanece o mesmo. Um quintal mal assombrado. Um quintal que me parece morto. Certo dia, quando eu cheguei, a porta, como disse, sempre aberta, chamei por Natan e pela casa toda, pelo sebo todo. Natan, Natan! Mas ali ele não estava. Então eu aproveitei e fui na janela que ele costuma ficar horas olhando o quintal. Fui, olhei, também não estava ali. Não controlei minha curiosidade e aproveitei para dar então uma olhada naquele quintal que intrigava o meu amigo Natan. E não é que agora, andando pelo quintal, também aquilo me intrigou? O quintal, sabe, o quintal parecia que ia mudando de tamanho. Sei lá. Ou será que eu não tinha reparado que era tão grande daquele jeito? Quando então eu avisto Natan, com uma cara de cansado, perdido, tinha até capim nos cabelos. Olhou amedrontado, mas deu meia volta e começou a entrar novamente em meio às árvores. Aquelas árvores ressequidas, aquelas árvores mortas. Quando então eu gritei, Natan! Ele olhou com um misto de medo e surpresa por não ter me visto. Então ele veio até a casa, se jogou no sofá e começou. Eu não sei o que tem ali, mas eu estou cansado.
Você faria a gentileza de me fazer um café? Falei, claro, lógico. Fui, fiz um café e ele me contou que tinha um plano para descobrir o que realmente havia naquele quintal. O que de fato existia naquele quintal que o atormentava, que o intrigava. Que assim que ele entrou no emaranhado de árvores, perdeu o rumo, a direção. Parecia que ele estava andando em círculos, não sabia mais a direção da casa. E quando achou, quis voltar para o jardim mórbido, sem flores ou sem borboletas, nem mesmo um canto de pássaro, mesmo sendo verão. Estava começando a me preocupar com o meu amigo. Era um cara forte e de alguns meses para cá tinha emagrecido. Sabe quando uma pessoa cai? E decidi que no outro dia eu iria conversar com ele mais seriamente. Falar para ele dar mais atenção ao sebo, que as vendas estavam caindo, cuidar um pouco mais, sabe, do negócio dele e esquecer aquele quintal estranho dos fundos da casa dele. Pois o estranho talvez fosse ele e não o quintal. No outro dia fui vê-lo. E um tanto preocupada eu abri a porta do sebo e o chamei. Natan! Natan! Nada. Natan! Natan! Fui até o fundo da casa e a porta aberta. E com uma corda grossa amarrada ao pé da mesa. E essa corda seguia comprida lá para dentro do emaranhado de plantas. Eu imaginei, que loucura é essa? Como se fosse um labirinto. Sim, como se fosse um labirinto. Natan estendeu essa corda para poder voltar, para poder não se perder. Olha, vê que coisa absurda. Quer dizer, ele foi estendendo aquela corda da porta da casa e foi no meio daquele quintal, em meio àquelas árvores, aquelas plantas, como se fosse um labirinto. Então ele teria como voltar através da corda que ele estava esticando, estava estendendo ali, para não se perder. Muito, muito louco tudo isso. Esperei um tempo na sala, lendo um livro. Quando eu vi que ele não aparecia, eu decidi então seguir a corda e entrar também naquele mato. Imagine um quintal enorme, grande mesmo. E entre as árvores, procurar Natan e ver que mistério afinal era aquele. Fui seguindo a corda e comecei a sentir uma sensação estranha. Não se ouvia um pássaro sequer. Não tinha um inseto. Mas nada. Parecia realmente um lugar mal assombrado. Parecia um quintal morto. Mas incrível, eu comecei a ouvir pessoas cochichando. E comecei a sentir como pessoas me observassem. Muitas pessoas. Mas eu olhava nada. Eu ouvia cochichos. E ao mesmo tempo sentia aquela sensação estranha de que me observavam. Mas nada, nada, nada. E a sensação era de que o lugar ia crescendo conforme eu entrava. As árvores cresciam até que a corda acabou. Algo a cortou. E eu fiquei perdida. Continuei andando em frente, mas aos poucos eu sentia que estava andando em círculo. Como Natan havia me dito no dia anterior, que ele entrou e deu a sensação que estava andando em círculo e se perdeu. Por isso que, bem provavelmente, ele estendeu aquela corda para não se perder, como se fosse um labirinto. Foi me dando um desespero, uma agonia e ao mesmo tempo uma depressão, e eu chamei por Natan. Natan! 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 E nenhuma resposta. Resolvi voltar, mas percebi que eu estava sem senso de direção. Não sabia mais em que direção estava a casa, ou em que direção eu deveria ir. Onde está a corda? Eu perdi a corda. A corda me trouxe até um certo ponto, mas eu agora estou perdida. Eu preciso encontrar a ponta da corda. Andando e com um cansaço enorme nas pernas, eu dou de cara com Natan. Mas não parecia ser ele. Seus olhos azuis estavam avermelhados.
e me olhavam de modo estranho, não me reconhecendo. Então ele se agachou, parecendo um cachorro, e pronto para me atacar. Natan, que é isso? Sou eu. O que está havendo? O que está acontecendo? No que ele pulou em mim. Ele pulou, veio para cima de mim. E tentando me enforcar, eu gritava: para, sou eu, a Marivan. Que isso, Natan? Sou eu, sou a Marivan. Porém, não parava. Quando eu consegui me soltar, eu saí correndo. E ele atrás de mim. E eu não sabia onde estava, mas segui correndo. Até que encontrei a ponta da corda. E senti o sol bater no meu rosto. E vi a casa. Continuei correndo. Olhei para trás e não vi mais nada. Quando entrei na casa, a primeira vontade foi a de continuar correndo. O medo, o pavor. Quando então eu tropeço num daqueles livros antigos, velhos mesmo, caído ali no chão. História da Inquisição no Brasil. Neste livro, a história desde a época de Pedro Álvares Cabral. A maioria das naus, os barcos, que vinham lá do estrangeiro, da Europa para o Brasil, de Portugal, eram de pessoas fugindo da Inquisição. Eram pessoas que, se não seguissem o catolicismo, eram julgadas, condenadas e queimadas. Elas eram queimadas em fogueiras. As mulheres que fossem acusadas de curandeirismo ou praticassem algum ritual que fosse considerado pagão eram chamadas de bruxas. E, em consequência disso, eram condenadas ao fogo, condenadas à fogueira. E aqui, em Vitória, eu li ali no livro, bem naquele ponto ali do livro, estava escrito exatamente naquele quintal, exatamente neste quintal, muitas bruxas haviam sido queimadas. Conta-se de uma bruxa que foi pega e sua tortura foi a de ser comida, devorada, viva por cães. E que antes de morrer, ela jogou uma praga de que ali, naquele local, naquele que outrora foi um jardim, onde ela foi jogada, devorada pelos cães, acusada de bruxa, ali nunca mais haveria vida. E que se alguém entrasse ali, só haveria tristeza, solidão e desespero. E os que desafiassem virariam uma daquelas bestas que a devoraram. Se transformariam em cães raivosos. Meu amigo Natan, desde então nunca mais foi visto. Entrou para a lista dos desaparecidos. Acabou aquele sebo. Aquela casa está fechada até os dias de hoje. Para a polícia, Natan abandonou tudo e desapareceu. Simplesmente isso. Mas para mim, a profecia mais uma vez se cumpriu. Certa vez, passando em frente a esta casa, que um dia havia sido o sebo deste meu amigo, fui tentada, tive vontade de entrar naquele quintal e desvendar de uma vez por todas o mistério do quintal assombrado. Mas aí eu pensei na história, nas bruxas, como ali sendo um local de sacrifícios. Dei meia volta e nunca mais passei nem perto dali. Meu amigo de longas conversas nunca mais apareceu. Para a polícia, continua desaparecido. Espero, assim como ele, que um dia alguém realmente descubra o mistério daquele quintal. O quintal mal assombrado. O quintal macabro. Mais uma história que a vida
escreveu: Que saudade de você! O Quintal Macabro.